Essa questão é muito importante porque cobra um ponto decisivo no atendimento ao acidente vascular cerebral isquêmico agudo. Homem de 68 anos, em tratamento crônico irregular de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e fibrilação atrial, é admitido em unidade de pronto atendimento com quadro de rebaixamento do nível de consciência e déficit neurológico do lado esquerdo, de predomínio braquiofacial. Já começamos com um paciente de alto risco vascular. Hipertensão, diabetes e fibrilação atrial aumentam muito a suspeita de acidente vascular cerebral isquêmico, especialmente de mecanismo cardioembólico. O déficit à esquerda sugere lesão no hemisfério direito e o predomínio braquiofacial combina com o território da artéria cerebral média. Segundo o acompanhante, o paciente tinha ido se deitar havia 90 minutos, sem qualquer sintoma antes de ser encontrado com o transtorno observado. Foi levado ao hospital, onde deu entrada 30 minutos após constatado o déficit focal. Aqui a banca está construindo a janela terapêutica. O último momento em que o paciente foi visto sem déficits foi há pouco tempo. Portanto, em princípio, ele está dentro da janela para considerar trombólise intravenosa, desde que não haja contraindicação. Ao exame físico, paciente com 9 pontos na escala de coma de Glasgow modificada, exibindo hemiparesia acentuada à esquerda, pressão arterial de 170 por 100 milímetros de mercúrio em ambos os membros superiores com ritmo cardíaco irregular, frequência cardíaca média de 96 batimentos por minuto. Não há outras alterações expressivas ao exame físico. O exame reforça a gravidade neurológica com rebaixamento do nível de consciência e hemiparesia importante. A pressão está elevada, mas não ultrapassa o limite clássico que impede trombólise. E o ritmo irregular reforça a fibrilação atrial como provável fonte emboligênica. Glicemia capilar de 285 mg por decilitro. Demais exames laboratoriais não revelam anormalidades. A glicemia está alta e isso deve ser manejado, mas esse valor isoladamente não é o motivo para contraindicar trombólise nesta questão. O cuidado aqui é não confundir hiperglicemia com uma contraindicação absoluta no caso apresentado. A tomografia computadorizada de crânio sem contraste revela área de atenuação de densidade em cerca de 40% do território de artéria cerebral média direita, cujo laudo é obtido cerca de 3 horas após o último momento em que o paciente foi visto sem déficits. Esse é o dado-chave. A tomografia mostra uma área isquêmica extensa, envolvendo cerca de 40% do território da artéria cerebral média direita. 40% é mais do que um terço, e hipodensidade ou sinal de isquemia extensa em mais de um terço do território da artéria cerebral média é contraindicação à trombólise pelo risco aumentado de transformação hemorrágica. O médico da unidade explica ao acompanhante que, apesar dos potenciais benefícios da terapia trombolítica em pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico, o paciente apresenta contraindicação em função de. Antes de olhar as alternativas, o raciocínio deve ser o seguinte: o paciente tem um acidente vascular cerebral isquêmico agudo provável, está dentro da janela temporal e tem pressão arterial abaixo do limite proibitivo. A glicemia está elevada, mas não é o ponto central. O que impede a trombólise é a tomografia, mostrando área isquêmica extensa, maior que um terço do território da artéria cerebral média. Alternativa A: apresentar extensão de isquemia superior a um terço do território da artéria cerebral média acometida. Essa é a resposta correta. A tomografia descreve acometimento de cerca de 40% do território da artéria cerebral média direita. Como 40% é superior a um terço, isso indica uma área de infarto já muito extensa. Nessa situação, o risco de transformação hemorrágica após trombólise aumenta. Então, apesar de o paciente estar em janela terapêutica, o achado tomográfico contraindica o trombolítico. Essa alternativa conversa diretamente com o ponto decisivo do enunciado. Alternativa B: haver decorrido período de tempo superior ao limite máximo tolerável desde o início do déficit. Aqui a banca tenta levar o aluno para a janela de tempo, que é sempre um ponto importante em acidente vascular cerebral isquêmico. Mas, neste caso, o tempo não é o problema. O laudo da tomografia foi obtido cerca de 3 horas após o último momento em que o paciente foi visto sem déficits.
Isso ainda está dentro da janela usual para trombólise intravenosa, que pode chegar a 4 horas e meia em pacientes selecionados. Portanto, não é por excesso de tempo que a trombólise está contraindicada. Alternativa C. Evoluir com glicemia acima de 200 miligramas por decilitro, com intervalo maior que 2 horas pós-prandial. A glicemia de 285 miligramas por decilitro deve ser observada e manejada, porque hiperglicemia no contexto de acidente vascular cerebral se associa a pior prognóstico. Mas essa não é a contraindicação apresentada pela questão. O ponto que contraindica a trombólise não é a glicemia acima de 200. O dado decisivo está na imagem. Área isquêmica extensa superior a 1/3 do território da artéria cerebral média. Então, essa alternativa desvia o foco do verdadeiro motivo. Alternativa D. Ter níveis pressóricos superiores aos permitidos para o uso do fármaco. Esse é outro raciocínio que parece possível, porque pressão alta pode impedir trombólise se estiver acima dos limites e não for controlável. Mas a pressão do paciente é de 170 por 100 milímetros de mercúrio. Para trombólise, o limite usado na prática é pressão arterial sistólica maior que 185 milímetros de mercúrio, ou diastólica maior que 110 milímetros de mercúrio, especialmente se não houver controle adequado. Como ele está com 170 por 100, a pressão não é a contraindicação neste caso. A letra D, portanto, não explica a decisão. O gabarito é a letra A. Quer treinar questões como essa todos os dias? Entre na Sarumed. Questões comentadas, revisão inteligente e criação de grupos para você competir com seus amigos. Assine pelo link no comentário. Agora vamos transformar essa questão em uma regra prática para a prova. Em acidente vascular cerebral isquêmico agudo, a trombólise depende de uma combinação de fatores. Tempo desde o último momento sem sintomas, exclusão de hemorragia na tomografia, controle pressórico, glicemia avaliada e ausência de contraindicações clínicas ou radiológicas. Mas a tomografia não serve apenas para dizer se há sangramento. Ela também pode mostrar sinais de isquemia já extensa, quando a área hipodensa acomete mais de 1/3 do território da artéria cerebral média. A trombólise passa a ter risco elevado de transformação hemorrágica e deve ser evitada. Neste caso, o paciente estava em janela. A pressão de 170 por 100 milímetros de mercúrio não ultrapassava o limite. A glicemia de 285 miligramas por decilitro não era o motivo principal de exclusão. O fator que contraindica a trombólise é a extensão da isquemia, cerca de 40% do território da artéria cerebral média direita, ou seja, mais de 1/3.